Fala, gente, Maicon Giacomini falando por aqui. Estarei aqui como host conduzindo o podcast dos Gigantes do Agro e sem dúvida nenhuma a gente vai trazer grandes convidados para compartilhar muita coisa importante para desenvolver as equipes comerciais, para desenvolver os negócios, para agregar valor e para ajudar os negócios a potencializarem cada vez mais os seus resultados. E hoje eu estou aqui com a Joyce Tironi, que veio como convidada para tratar de um dos temas que eu considero ser a chave para o desenvolvimento e para a construção de resultado. Então você que está nos acompanhando, continua por aí que a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Joyce, conta para nós quem é a Joyce, de onde a Joyce veio e qual é o nosso objetivo aqui. Bom, bacana. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Muito bom essa parceria, muito bom quando a gente está junto e principalmente falando daquilo que a gente ama, né? Que são pessoas. Então, eu sou a Joyce Tironi, sou de Blumenau, Santa Catarina e já tive minha empresa também, já tive uma empresa têxtil com 12 colaboradores, então já senti na pele, né, Maicon, a dificuldade que é lidar com pessoas, a dificuldade que é fazer gestão de pessoas. Então, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver independente do tamanho da nossa empresa. E quando eu descobri que eu precisava de entender de pessoas para tudo, eu resolvi fechar minha empresa e ajudar outros empresários a também entender sobre isso, porque é isso que faz a diferença. Tudo está relacionado a pessoas. Então, às vezes, a gente fica muito focado ali em fazer o negócio dar certo, compra máquinas, investe em tecnologia e esquece das pessoas. E aí não flui, não funciona. Então, eu sou uma apaixonada aí por desenvolvimento humano, sou uma apaixonada por tudo que está relacionado a isso. E, sem dúvidas, né, é fundamental cada vez mais a gente correr atrás disso e trazer para as empresas, despertar esse olhar das empresas. Muito bom que agora, principalmente pós-pandemia, as empresas estão mais abertas para isso, né? Está se tendo esse olhar para o colaborador, para como ele está também fora do ambiente de trabalho, porque é um conjunto, a gente precisa ter esse equilíbrio. Então, é um caminho sem volta. Eu acho que a gente está aí Cada numa vez mais, fase... né? Exato. E assim, inclusive para quem está acompanhando, quem está ouvindo o podcast, uma das coisas que eu particularmente entendo ao longo da jornada, né, e da caminhada como profissional da área de vendas, hoje estando frente ao desenvolvimento de muitas equipes de vendas, entendendo que cada vez mais um dos assuntos principais que a gente vai ouvindo no dia a dia, no compartilhamento do empresário, é justamente a dificuldade para conduzir o time, a dificuldade para enganjar o time, a dificuldade para envolver as pessoas. E eu vejo assim que é uma dificuldade que a gente diz que tem hoje, mas é uma coisa que a gente sempre viveu e conviveu com isso. A gente conviveu até certo tempo e não levava isso talvez tão a sério, porque a gente administrava de alguma forma esse tipo de situação. Como profissional mesmo, né? Eu sempre conto isso. Como profissional, eu particularmente sempre acreditei que eu precisava das melhores estratégias, das melhores ferramentas. Eu cheguei a um momento que eu tinha as melhores estratégias, tinha as melhores ferramentas, mas eu ainda assim não usava. Não conseguia ter resultado. E por que eu não conseguia ter resultado? Porque o que eu precisava, na verdade, não era um alinhamento estratégico, era entender um pouco mais sobre o meu padrão, meu perfil, a minha forma de me comportar, o porquê eu cometia, enfim, alguns pequenos erros no meu dia a dia, porque eu não gostava de fazer algumas coisas. E quando eu consegui descobrir isso, foi que eu consegui potencializar muitos dos meus resultados. E ali foi, inclusive, um dos momentos que eu entendi que daqui a pouco poderia-se sim fazer algo voltado para o estratégico do agronegócio, ajudando sim a aumentar vendas, ajudando a desenvolver a equipe, ajudando a ter estratégia comercial, mas se a gente não olhasse para as pessoas, dificilmente a gente conseguiria ter esse tipo de resultado, né? Ou seja, a gente estaria limitando demais o resultado. Então, assim, antes da gente entrar especificamente nesse tema, né, e falar um pouco mais, inclusive, sobre isso aí no dia a dia do agronegócio, a gente sabe que hoje um dos maiores desafios que os empresários vêm tendo, independente de segmento, mas acaba sendo justamente a questão da rotatividade das pessoas, infelizmente ou felizmente, né, aí vai ser uma coisa que a gente vai ter que... É aquela história do nosso mapa, né, como é que a gente vai lidar com isso, mas a gente vai ter que conviver cada vez mais com a diferença de gerações, né? Então, assim, além da diferença de gerações, os perfis comportamentais, a forma como se olha para tudo isso e como se age sobre tudo isso. Mas antes da gente entrar mais a fundo nesse assunto, Joyce, o que você poderia deixar assim, facilitar para quem está ouvindo entender o que é o perfil comportamental para quem nunca ouviu falar sobre isso e quem talvez está curioso para saber como isso influencia no comportamento da sua equipe?
Show, perfeito. Na verdade, o perfil comportamental, a análise de perfil comportamental, eu sempre brinco que ela é um livrinho de autoconhecimento. Através dessa análise, vai vir ali, de uma maneira bem singular, ela vai trazer os pontos fortes de cada perfil e também os pontos de melhoria. E o que é bacana, né, registrar aqui, né, Maicon? Que os pontos fortes, os pontos de melhoria, eles são normais em todos os perfis. Então, não tem perfil melhor, não tem perfil certo e errado. Tanto que nós temos um pouquinho de cada um desses 4 perfis principais que nós trabalhamos, aí o executor, o comunicador, o planejador e o analista, nós temos um pouquinho de cada um. O que a análise mostra? O que é o bacana dela? Ela mostra quais são os teus perfis dominantes, ou seja, o que se destaca nesse indivíduo. Então, pode ser ali 2 ou até 3 perfis, dependendo da situação, do ambiente que o indivíduo está, né? Mas ele mostra ali habilidades e competências naturais daquele perfil. E aí, o que acontece? A gente consegue entender por que algumas pessoas agem de determinada forma. Por que aquela pessoa ela é mais introvertida, mais quieta? Por que o outro já é mais comunicador, mais extrovertido? Até na roupa mesmo, na vestimenta. Tem pessoas e perfis como comunicador que gostam de usar roupa mais colorida, por exemplo, o analista e o executor já são um pouco mais centrados, enfim, são perfis diferentes, cada um com suas particularidades, mas que juntos, né, os perfis complementares aí, os perfis eles se ajudam. Então, eu ter um executor comunicador vai ser show para minha venda, né, para o meu comercial, enfim. Então, é fundamental que as empresas olhem para isso, principalmente para que entendam quem eu tenho dentro de casa, quem é a minha equipe, antes de, por exemplo, começar um processo de recrutamento e seleção. Às vezes eu vou trazer alguém para dentro de casa, para uma equipe, enfim, vamos aumentar aí o quadro, né, de funcionários. Eu não sei quem eu estou contratando e muito menos quem eu já tenho aqui dentro da empresa. Então, pode gerar aí muitos conflitos, né? A própria equipe, às vezes, ela sabota essa contratação e não aceita. Não, aqui é só a gente, não vem trazer gente de fora que não vai funcionar, esse cara não é bom, não funciona. Então, antes de tudo, é eu mapear o perfil da minha equipe, eu saber quem eu tenho hoje trabalhando comigo. Eu posso, inclusive, decidir, escolher qual perfil eu me identifico mais, em qual área, e aí eu faço contratações mais assertivas. Mas também, não só aí no âmbito profissional, né? Eu, por exemplo, assim como você, eu comecei a buscar análise de perfil para um desenvolvimento meu. Quando eu tinha a minha empresa e eu tinha dificuldade de lidar com aquelas pessoas, eu entendi que o problema estava comigo, talvez, né? Não estava na minha equipe. Pô, peraí, eu não sei gerenciar esse negócio. E aí, o que eu fiz? Eu fui buscar desenvolvimento e me apaixonei de tal maneira que eu pensei, é aqui que eu quero seguir, eu quero levar isso aí, mundo afora, para mais pessoas conhecerem essa ferramenta também. Eu entendi que na empresa era muito limitado, eu ia ajudar só a minha equipe. Eu ia ser uma líder melhor, mas eu ia ajudar só a minha equipe. Então, eu decidi que eu queria levar isso para mais pessoas. Então, a análise de perfil, ela não é só para a empresa. O indivíduo pode fazer sim para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um cidadão melhor, e aí ele testa com ele mesmo, ele começa a se desenvolver, e aí ele quer fazer o quê? Como a gente fez, ele quer levar para frente, e aí ele vai levar para a empresa, para a estrutura dele, né? Eu acho que é por aí o começo. Para quem não conhece, quem é totalmente leigo, eu acho que esse é o começo. Aplicar consigo mesmo, né? Olhar o que a gente pode tirar disso e começar a levar para o seu mundinho, seja sua área, seu setor, e aí, né? Nossa. Maravilha. E assim, eu acho que uma coisa bacana, né? Você tá falando aqui, eu tava passando um filme na cabeça de alguns atendimentos, em nosso dia a dia, estando junto a muitos gestores. Às vezes a gente pega, por exemplo, vários casos, o Natan tá aqui junto e ele tá sempre junto comigo nos treinamentos, e aí ele acaba enxergando muitas coisas, né? A gente vai para alguns lugares que tem uma equipe bacana, tem uma equipe bem formada, mas muitas vezes o grande desafio não está na equipe. Tá justamente no líder que está lá, que não sabe exatamente como extrair o melhor de cada uma das pessoas da equipe. Então, para quem está acompanhando aí, daqui a pouco já percebeu que algumas das coisas que a gente está trazendo realmente fazem sentido. A primeira coisa, antes de eu seguir, eu vou dizer assim, olha, já segue o canal do YouTube aí, já coloca também, já segue o canal do Spotify, porque a gente vai estar compartilhando conteúdo com muita frequência aqui, não só conteúdos específicos direcionados, mas também compartilhando algumas histórias de muitos empreendedores e profissionais do agronegócio. Mas voltando para o ponto que eu estava, né?
A gente pega, por exemplo, casos específicos, não falando nem de região, nem de nomes, porque a gente tem muitos clientes que, inclusive, estão acompanhando hoje o nosso podcast, mas uma das coisas assim, que me chamou muito a atenção, há algum tempo atrás, uma equipe com 10, 12 pessoas, dessas 10, 12 pessoas, até aquele presente momento, o empresário não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre perfil comportamental, não fazia ideia que existia isso. E aí, assim, no dia a dia, quando eu chego próximo da equipe, para mim a primeira coisa, antes de mais nada, é realmente colocar como sendo uma das ferramentas que a gente vai trabalhar, a ferramenta de perfil comportamental. Por quê? Porque ela me ajuda a entender um pouco do momento daquela equipe. Quando eu falo do momento, o empresário, o gestor, enfim, quem está ali acompanhando aquele time, mesmo sendo uma empresa que talvez é uma empresa menor, uma empresa familiar, de um modo geral, ele já sabe, o Maicon é assim, a Joyce é assim, o Natan é daquele jeito. Tipo, no dia a dia a gente sabe quais são os pontos fortes das pessoas do nosso time, a gente já começa a perceber onde é que elas falham. Muitas vezes elas têm muitas coisas boas, mas elas falham em pequenas coisas e a gente fica indignado, né? E dentro do dia a dia da equipe de vendas do agro, principalmente, eu acompanho muito algumas situações. Aí vou compartilhar contigo. Então imagina comigo assim, eu tenho aquelas pessoas do time que são excelentes profissionais no que diz respeito à entrega de resultado. Tipo, aquele cara que ele recebe uma meta, ele é incansável, ele é imparável, ele vai lá, ele dá um jeito, ele entrega a meta dele, muitas vezes até acima da meta dele. Só que é aquela mesma pessoa que ela não faz relatório, é aquela mesma pessoa que muitas vezes ela é totalmente, eu não vou dizer antiética, mas ela desrespeita as normas da empresa, não respeita nem limite de velocidade, porque hoje muitas empresas já colocam controle de velocidade, então o cara está sempre... Nem conecta com a cultura da empresa. Nada, e assim, ele está sempre estourando velocidade, mas aí o gestor fala assim, não posso mandar ele embora, porque ele é o cara que me entrega o número. Aí do outro lado eu tenho aquele cara que é tecnicamente muito bom, extremamente preparado, ele faz visitas técnicas muito boas, ele consegue muitas vezes vender com uma margem melhor do que o outro, mas assim, ele tem uma adaptação um pouco mais lenta, ele demora mais para entregar resultado, ele faz muito bem feito, ele presta conta, tudo redondinho, mas daí se pensar assim no que diz respeito à entrega do número, ele não entrega. E aí o empresário pensa assim, bom, eu não posso mandar esse embora, porque de uma forma ou de outra ele é o único que trabalha certo, como eu gostaria que todos trabalhassem. E aí quando a gente vai para dentro da empresa e faz o mapeamento de perfil comportamental, a gente consegue revelar algumas coisas, né? No sentido de que não se trata de que o cara que mais entrega número é o melhor, nem de que que menos entrega é o pior. Sim. Pelo contrário, se trata de que os dois têm jeitos diferentes de trabalhar. E eles acabam tendo um mais facilidade para fazer alguma coisa e outro mais facilidade para fazer outra. Quando o empresário consegue ter essa consciência, ele percebe, isso eu já vi várias vezes acontecendo, que na maioria dos casos o grande culpado pela falta de resultado do time não é o time, não é o indivíduo, e sim é ele mesmo. Por quê? Porque ele quer, ou ele trata todo mundo como ele foi tratado algum dia. E aí a gente vai para aquela coisa assim, né? Que na grande maioria dos casos, muitos gestores já mais experientes no que diz respeito à idade, mas não tão experientes no que diz respeito a lidar com pessoas. Que eu falo lidar com pessoas, conhecer sobre o outro, né? Sim. Por quê? Porque durante muito tempo, lidar com pessoas ou falar sobre pessoas, falar sobre comportamento, falar sobre perfil comportamental, talvez, que a gente ainda vê isso acontecendo, acaba se tendo um certo preconceito, né? Tipo, esse negócio de coach, esse negócio de essas modernidades, isso aí não é para mim. E isso acontece aqui, isso acontece, enfim, em muitas regiões. Eu imagino, inclusive, que lá na região que a Joyce está, o povo é mais conservador, então Sim. tem uma tremenda barreira em relação a isso, né? Exato. Tem sim, Maicon. E na verdade, nós criamos isso. Nós que criamos essa barreira quando a gente quer competir no nosso ramo de trabalho e a gente não se une, a gente acha que não tem espaço para todo mundo, né? Então, por exemplo, eu faço trabalhos de coach, mas eu tenho parceiros psicólogos e terapeutas, eu sei o meu limite.
Quando chega naquele limite, legal, eu vou te indicar uma parceira e a gente vai fazer um trabalho aqui, ó, a 6 mãos. Eu, você e a terapeuta, eu, você e a psicóloga. E aí o resultado é fantástico. Agora, quando eu quero competir e tomar um lugar do outro, eu não sou assertivo. Então, uma profissão não veio para substituir a outra, ela veio para somar, né? Então, tem ali as suas particularidades, e isso é em tudo. Perfil comportamental, desde sempre se fala de perfil, né? Os gregos lá na história já faziam análise da maneira deles, né? Claro que não com a tecnologia que a gente tem hoje, mas já se analisava o perfil, por quê? A gente precisa entender das pessoas que estão à nossa volta. E esse é o grande diferencial. Eu acho que agora é um momento que as empresas estão se abrindo mais para isso e os colaboradores, a equipe, você percebe isso, né? Estão mais exigentes. Então, uma empresa que tem análise de perfil comportamental, ela, além de tudo isso, ela colhe o quê? Ela atrai mais talentos. Ou seja, eu quero trabalhar nesse lugar. Poxa, esse lugar cuida de pessoas, eu quero fazer parte desse time. E a equipe mesmo, ela acaba saindo e reforçando isso, porque ela vai lá nos amigos, ou seja, às vezes lá na academia, ela vai dizer, nossa, eu trabalho na empresa tal, e é muito legal, lá eles usam análise de perfil, lá eles dão um feedback mais assertivo, lá desenvolve tal e tal ferramenta, ou seja, as pessoas começam a seguir, vou olhar o Instagram dessa empresa. Poxa, de repente tem lá um botão, né? Trabalhe conosco, clica aqui. E começa, é aí que a gente constrói esse relacionamento também com os nossos candidatos. E é bem interessante isso, desculpa até atravessar, mas eu não podia perder realmente aquilo que você deixou no ar aí. Tomar uma água enquanto isso. Perfeito. Porque assim, ó, uma das coisas que a gente escuta muito, né, no dia a dia, estando dentro das equipes, é aquela coisa assim, porque eu não consigo segurar ninguém na minha equipe, ninguém para, eu contrato, eu invisto, aí eu vou lá, pago um treinamento, o cara faz o treinamento, ele aprende tudo e logo depois ele está saindo. E aí a gente entra para aquele ponto assim, né? Por que ele está saindo? Ele está saindo porque talvez ele não está se sentindo bem, ele não está se sentindo apoiado, ou o que é, né? Não, ele está saindo porque ele vai ganhar R$100 a mais na outra empresa, R$500 a mais. Eu me colocaria na dúvida em relação a isso, né? Porque é aquela coisa, por mais que a gente sabe que o profissional sai pelo dinheiro também, mas na grande maioria dos casos, o que eu tenho percebido, ou as reclamações que eu escuto, porque eu ouço as reclamações dos dois lados. Em alguns lugares que eu atendo a empresa, o líder, o gestor, o diretor, no desenvolvimento do time dele. Mas existem situações onde, dentro das mentorias, da comunidade, treinamentos, a gente está trabalhando com o colaborador, né? Ele, por si só, está buscando um desenvolvimento, está buscando melhoria, porque é aquele profissional que busca isso. E aí o que acaba acontecendo? É muito comum no dia a dia ouvir o cara falar assim, porque o meu líder isso, porque o meu gestor aquilo, eu percebi que o cara está me sabotando. E muitas vezes a gente não consegue entender por quê, né? Então essa questão desse trabalho, inclusive mais voltado não somente para portfólio, para aquilo que ele vai vender, mas sim para as estratégias e também para o indivíduo é muito importante, né? Trazendo até um ponto aqui. Na última semana, uma pessoa me procurou pelo Instagram e falou assim, olha, eu preciso saber o que eu posso fazer para enganjar mais o meu time, né? Eu percebo que as pessoas não estão comprometidas como elas já estiveram em algum momento. Eu falei, tá, então me conta um pouco mais sobre o teu cenário. Ele falou assim, olha, a nossa região as coisas não estão muito boas, esse ano aqui o excesso de chuva está trazendo prejuízos, os agricultores estão perdendo trigo na lavoura agora, não estão conseguindo implementar soja, ou seja, está tudo atrasado e a equipe não está vendendo. Como a equipe não está vendendo, ela está desmotivada, porque ela está ganhando menos. Eu falei, olha, eu entendo que pode ser sim, pelo que a equipe está ganhando. Mas agora me fala uma coisa, como é que você acredita que as pessoas estão se sentindo? E quais são os objetivos que elas têm e o que elas não estão conseguindo fazer, visto o cenário que vocês estão vivendo? Daí ele falou assim, olha, você sabe que eu nunca parei para pensar nisso? E quando a gente fala sobre perfil comportamental, inclusive é sobre isso, né? É sobre a gente entender o momento da pessoa, nem do candidato, né? Mas do indivíduo que está ali, que está visitando, que está correndo. Por quê? Porque muitas vezes a gente acredita que a gente faz tudo de melhor por ele, mas pela nossa ótica. E talvez pela ótica dele ele não está vendo. Aí, Maicon, que entra
a sensibilidade desse líder. Eu ainda perguntaria diferente para essa pessoa. Eu diria, e como que está o teu comportamento em relação a isso? Excelente. Porque se o líder está na pressão, cobrando uma venda e um resultado, mas sabe desse cenário todo, como que a equipe vai se sentir? Um lixo. Não tem como fazer milagre. Você lembra de alguém, Natan? Você viu alguém nos últimos tempos aí se sentindo lixo? Nas mentorias e treinamentos que a gente foi? Mas realmente é muito doido isso. Isso. Então, essa sensibilidade do líder, ela é muito importante. E aí, o que é bacana? Trazer mais feedbacks. Nesse feedback, eu vou reconhecer esse cara, eu vou reconhecer esse colaborador, eu vou dizer, eu sei que você está fazendo o teu melhor, eu sei que esses aqui são os teus pontos fortes. Ou seja, ele vai usar o feedback para dar aquela pincelada do que precisa melhorar, claro, né? É a nossa intenção, desenvolver o nosso colaborador, mas principalmente ouvir esse colaborador. O colaborador é carente. Quando você falou ali, não quis te interromper, mas voltando ali um pouquinho, quando você falou que as empresas estão perdendo os seus talentos, as empresas não param para fazer conta da rotatividade, porque se parassem, elas iam contratar melhor. Se parassem, elas iam olhar para as ferramentas, essas que a gente trabalha aqui na nossa plataforma, que depois a gente pode trazer mais detalhes até, mas eles iam olhar para isso. Então, façam um cálculo, essa é a dica, né, para as empresas. Faça o cálculo de como está a tua rotatividade no ano. Quantos R$1.000 você poderia reverter e investir em treinamento ao invés de contrata, treina, demite, contrata, treina. Fora a exaustão, a energia que a equipe coloca para treinar alguém novo. E outra, se eu não entendo dos perfis, eu vou contratar qualquer pessoa. E aí, às vezes, eu contrato a pessoa certa no lugar errado e aí eu perco. Você está falando aqui, eu lembrando de vários casos, assim, quando a gente chega lá para fazer um processo de consultoria, treinamentos, enfim. Eu posso dar inúmeros exemplos, inclusive sem destacar nenhum nome mais uma vez dizendo, né? Mas assim, situações de... Às vezes a gente pensa assim, a pessoa não para. Beleza, a pessoa que não para, ela não parou. Ela ficou ali 30, 60 dias, ela foi embora. 90 dias ela foi embora, tá tudo bem. Você só perdeu aquele dinheiro. Esse é o cálculo que a maioria das pessoas fazem. Só que aí, normalmente, quando você vai capacitar essa pessoa que está chegando no time, você coloca ela na mão de alguém para capacitar, né? Porque normalmente não vai ser o diretor da empresa que vai fazer essa capacitação, então ele vai pegar um colaborador, seja o mais velho, ou seja o mais experiente, ou seja aquele que está mais alinhado à cultura, perfil que ele confia, enfim, tudo isso aí. Então assim, quando essa pessoa começa a treinar 1, treinar 2, treinar 3, treinar 4, e essas pessoas que estão sendo treinadas não ficam, ela particularmente começa a se frustrar, né? Tipo, putz, mas que adianta eu ficar gastando meu tempo treinando e no final ela mesma já não entrega mais todo o resultado que poderia. E a qualidade do treinamento do primeiro para o quinto, ela já caiu mais do que a metade. Ou seja, eu já não estou treinando com aquele pique todo. Tô sem saco para fazer isso aqui. Eu não quero mais treinar, ou seja, a gente vai criando ali uma bola de neve. Porque às vezes eu até posso tentar trazer, o RH faz lá todo um trabalho excelente para trazer uma pessoa bacana, mas se a nossa equipe já está saturada, a gente não está aberto para receber mais ninguém, a gente não treina e aí a gente não se conversa, né? Então, é fazer conta, não existe uma demissão que faça sentido ou que vale a pena nesse caso, né? É muito mais, é energia, é o tempo. E pensando aqui, né, no cenário do agronegócio, eu acho que é muito complexo pensar dessa maneira, porque assim, ó, uma das coisas que o empresário muitas vezes ele não presta atenção é que, uma vez que eu contratei errado, que eu coloquei essa pessoa para rodar campo, né, ele foi visitar os clientes, normalmente, vamos falar que a pessoa trabalha na empresa 6 meses, 1 ano talvez. Mas em 6 meses, praticamente uma safra rodou. Ou seja, o tempo que eu tenho para conseguir colocar uma pessoa numa determinada função, preparar ela para ela rodar, é aproximadamente 6 meses, no mínimo, assim, ó, fazendo um trabalho muito bem feito. Quando a pessoa começa a engatinhar para rodar sozinha, ela pede para sair. E aí eu vou lá e coloco uma próxima pessoa. Aí, se eu pensar no que diz respeito ao custo da empresa, isso é altíssimo. Só que se eu imaginar assim, a imagem da empresa frente ao cliente, não para ninguém, cada 6 meses tem alguém novo me visitando. Tipo, será que essa empresa é tão ruim de trabalhar que ninguém para nela? Então, quando você parar para pensar dessa maneira,
você está criando um impacto negativo muito maior. Por quê? Porque você está colocando alguém que não está alinhado com o perfil da empresa, que não tem um perfil comportamental alinhado. A pessoa precisa trabalhar, ela tem conta para pagar, então ela topa tudo que você fala no começo. De um tempo para frente ela já não faz mais nada, ela não entrega aquilo que ela se comprometeu a entregar. Além dela não estar entregando, o que já é um tremendo de um prejuízo, porque você está deixando de vender, ela está queimando a tua imagem frente aos teus clientes. Né? Então, assim, é seríssimo isso. Não só os clientes, né? Mas vamos falar aqui de cliente interno, que são os colaboradores também. Se queima com a equipe e daqui a pouco ninguém mais quer comprar dessa empresa, mas também ninguém mais quer trabalhar nessa empresa. E quando você falou ali que essa geração nova, ela busca o quê? Qualidade de vida. Então, não é a objeção correta, não é o salário. As pessoas até podem usar isso ali. Eu gosto muito de falar da entrevista de desligamento. Ou seja, se a tua rotatividade está alta, começa a fazer entrevista de desligamento. Por que as pessoas estão saindo da tua empresa? Por que elas não querem mais trabalhar contigo? Onde que está o problema? E quando for salário o problema, vai nas perguntas mais fortes aí, porque geralmente não é isso. Né? É mais o clima, o ambiente, se ela está confortável, se ela tem espaço para crescer ali, né? Sabendo que, né? E aí, aproveitando, sabendo que o empresário, muitas vezes, ele não gosta de ouvir feedbacks menos bons, principalmente quando ele é extremamente apaixonado pela empresa que ele tem. E aí você trouxe um ponto, né? Faz entrevista de desligamento. Eu faço uma entrevista de desligamento, o candidato, ou enfim, o colaborador que não ficou comigo lá, ele me trouxe um feedback negativo. E aí eu quero só fazer um parênteses aqui, porque isso é sobre comportamento. Eu preciso entender que pode ser que o meu perfil quanto líder seja um perfil que talvez seja mais autoritário, que é uma das coisas que tem tirado muitos profissionais de muitos times por aí. O meu perfil talvez é aquele que, vamos dizer assim, eu sou autodidata, então a pessoa por si só ela deveria fazer sozinha também, porque eu sempre tive que fazer sozinho. E eu montei esse negócio sozinho, eu consegui levantar ele sozinho, agora esse cara só precisa fazer isso e ele não faz. E muitas vezes ele nem sabe exatamente o que ele precisa fazer. Então, assim, fazer essa entrevista de desligamento, identificar os pontos que realmente podem ser os pontos críticos, o porquê que o profissional não está parando na minha empresa, o que está faltando aqui, que a gente poderia ajustar, mas principalmente estar aberto aos feedbacks menos bons. Porque uma vez que você começou a identificar que você está perdendo gente por causa de uma ou duas ou três razões, ou você trata aquilo ou você vai continuar passando pelo mesmo problema. A questão, Maicon, e isso a gente precisa falar disso, e talvez sim, o empresário que ouvir ele não vai gostar, mas o que acontece? As pessoas até têm as informações, mas fica lá na gaveta e não fazem nada com isso. Então, se eu vou para uma entrevista de desligamento e eu tenho um retorno um pouco mais negativo, o que eu vou fazer com aquilo? Qual é a minha tomada de decisão? O que eu vou mudar? O passado já foi, eu não tenho mais o que fazer. Perdi até aqui, beleza, mas o que eu vou fazer para mudar, para isso não se repetir? O que eu vou fazer para os talentos que eu ainda tenho aqui, eu ficar com eles, né? Então, é uma tomada de decisão. Se é salário, o que eu posso fazer? Geralmente não é salário, então é algum benefício. E esse benefício não é só comissão. Às vezes esse benefício tá muita coisa aí atrelado. Então, cuidado com as perguntas que você faz numa entrevista de desligamento. Eu já vi relatório, né, que às vezes chega para eu revisar, né? Olha, o que você acha disso aqui? Tem entrevista que o empresário só pergunta o que ele quer ouvir. E aí não é assertivo. Se é para fazer, deixa vir realmente aquilo que vai te ajudar como resposta. Né? A mesma coisa uma pesquisa de clima. Se for para eu ter uma pesquisa de clima com nota 100, que está todo mundo feliz, ou seja, eu induzir aquelas respostas e eu só botar perguntas que vão trazer retorno positivo, então não faça. Agora, seja claro nas tuas perguntas. Pergunta se o salário está legal, pergunta se o ambiente está legal, pergunta se o relacionamento com o teu líder direto está legal. E se não tiver, depois dessa pesquisa interna, né, dessa pesquisa de clima, também tem que ter um plano de ação. O que a gente vai fazer com base nisso para ano que vem, na nossa próxima pesquisa, o resultado ser diferente? E assim, quem está ouvindo, de repente pensa assim, pô, mas a gente começou falando de perfil comportamental e chegou ao ponto de falar de recrutamento e seleção e a gente acabou, enfim, se estendendo um pouco mais, inclusive dentro dessa ótica do recrutamento e seleção. Por quê? Porque realmente é um dos pontos mais críticos. É a dor maior hoje. É o que gera
a maioria dos outros problemas, porque a gente sabe isso, independentemente do lugar do planeta que você esteja ouvindo esse podcast aqui, uma coisa que é mútua, é para todos os lugares, é muito comum nas pessoas, nos líderes principalmente, estarem trazendo essa informação, que é assim, olha, eu não sei mais o que fazer para colocar gente para trabalhar, para encontrar gente, porque essa geração agora não quer saber de mais nada, e na verdade tem os dois lados, é aquela coisa assim, a maioria de nós, dependendo, né, da idade que a gente está, e para quem está acompanhando aqui, eu imagino que muitos são líderes, gestores, então já sejam pessoas um pouquinho mais experientes, vamos falar assim, tenham passado dos 30, que já tem os seus liderados em casa também, né? Tem um relacionamento, tem esposa, tem marido, tem filhos. E uma vez que você tem filhos, principalmente, você já tem ali um time para você, de alguma maneira, organizar. E aí você fala assim, mas eles são diferentes. Cara, eu particularmente, o meu modo de tratar minha filha é totalmente diferente do modo de tratar que eu fui tratado pelo meu pai. E isso com certeza vai acontecer cada vez mais. Ou seja, boa parte da diferença que existe em gerações é muito sobre a forma como a gente lida com a geração dentro da nossa casa. E é aquela história, eu não posso querer exigir algo da minha filha, sendo que eu com 37 anos passei muito mais perrengue do que ela passou. Então, são momentos de vida diferentes, são situações diferentes. Mas aí voltando ali para aquele ponto do perfil, né, entendendo como que isso influencia. Quando a gente fala sobre toda essa questão do processo de recrutamento e seleção, como que isso realmente influencia o nosso dia a dia, a gente tem que pensar assim, olha, a gente estava falando sobre benefícios, a gente estava falando sobre várias pequenas coisas, né, entrevista de desligamento e tudo mais. A gente sabe que o que fundamenta o sucesso de qualquer empresa, de qualquer negócio, né, e eu particularmente trago um conceito assim que é, enfim, eu divido isso em 4 quadrantes, né? 2 deles são relacionados a pessoas e 2 deles ao negócio. Esses relacionados a pessoas é mentalidade e comportamento. Aqueles que são relacionados ao negócio é a cultura e as estratégias, né? Todo o modelo operacional do negócio. Se a gente parar para pensar, então estou falando que 75% de tudo aquilo que faz um negócio rodar é sobre comportamento de alguma forma, porque mentalidade e comportamento estão extremamente conectados. E cultura é comportamento. Ou seja, a cultura que existe dentro do meu negócio, ela veio das pessoas que estão lá. Mas por que eu quis introduzir isso? Por quê? Porque o que vai fazer dar certo ou dar errado é a nossa comunicação. É a forma como a gente conduz o negócio, é a forma como a gente conduz as pessoas. E se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de negócios. É aquela velha história. Se eu não sei realmente que as pessoas se comportam diferentes, que elas pensam diferente, que elas agem diferente, que elas têm perfis comportamentais diferentes e, consequentemente, elas valorizam coisas diferentes, se eu estou tentando falar com todo mundo do mesmo jeito, treinar todo mundo do mesmo jeito, enfim, sem levar tudo isso em consideração, é provável que eu estou perdendo muita oportunidade, muito dinheiro e muito bom talento, por mais que talvez seja uma pessoa diferente daquilo que eu considero meu mundo ideal. Legal, legal, perfeito. Hoje, inclusive, eu estava aqui com o Natan respondendo uma caixinha das perguntas lá do Instagram e uma pessoa perguntou exatamente sobre isso, né? Eu devo de tratar todo mundo igual? Sempre que a gente cresce escutando os pais falar o quê? Que a gente tem que tratar todo mundo igual, né? Não pode ter assim diferença e tal. Mas o que a gente precisa olhar? Os tempos mudaram. O que é tratar todo mundo igual? É tratar com respeito, com empatia, né? É ter esse cuidado com o outro. Mas eu não gosto de ser tratada igual a todo mundo. Eu não sou todo mundo. Né? Não tem a mãe que diz às vezes, você não vai lá naquele lugar porque você não é todo mundo. É isso, nós somos únicos e a gente precisa ser tratado como tal. E entender dos perfis é entender que a comunicação com a Joyce, às vezes, não vai funcionar com o Michael. Nós somos diferentes. Nós conseguimos trabalhar junto esse tempo todo porque a gente entende de pessoas e de perfis, a gente sabe nossos limites, eu sei como você funciona, eu sei o que tu preza no trabalho, você sabe o que vai gerar conexão comigo, o que desconecta. Enfim, a gente entende de pessoas e é por isso que dá certo. Agora, quando a gente está lá fora e vai conversar com um comercial ou a gente vai para vendas, vai para o campo, às vezes... se eu entender que o meu vendedor, o meu comprador lá, ele é um comunicador, por exemplo, eu não vou chegar lá com um monte de índice indicador.
Eu vou chegar lá perguntando o quê? E aí, como é que foi a viagem com a tua família? Você comentou que ia viajar semana passada. Teu time de futebol tá na frente, né? Ou tal. Eu vou começar com uma comunicação Mas esse aí não é gremista, diferente. com certeza. Brincadeiras à Sim, parte, mas não é gremista. é isso aí, é entender de perfil. Não, e é legal isso, Joyce, porque nem você estava falando, né? Essa questão, quando eu entendo, eu respeito o espaço do outro. E eu acerto a minha forma de me comunicar, mesmo entendendo que talvez eu agiria de uma maneira diferente. Né? Por quê? Porque a partir do momento que a gente passa a ter essa consciência, a gente passa a ter a consciência também, isso é uma das coisas que eu aprendi lá na PNL, né? Que quando a minha comunicação é falha, a culpa não é de quem está ouvindo, e sim a culpa é de quem está comunicando, ou seja, sou eu como locutor daquela conversa, ou como primeira pessoa daquela conversa que não estou sabendo realmente me comunicar. E aí eu percebo assim, né, que no dia a dia, muitas vezes quando o gestor tem um time que ele não está performando, que ele não está entregando o resultado que ele gostaria, ou que as coisas não estão exatamente como ele gostaria, ele tende a se alterar, né? Ele tende a ser mais enérgico, ele tende a cobrar de uma maneira mais autoritária, o que a gente sabe que não resolve. Não resolve. Mas quando a gente fala de perfil, voltando aqui, né, da comunicação, por exemplo, se a gente tá, enfim, é um perfil mais comercial, entender que às vezes essa entonação da voz, essa energia na voz, isso é super favorável. A gente aprende lá na PNL e isso é super bacana. Eu ir até por telefone eu fazer gestos, né? Eu sou daí de uma geração italiana, então eu falo muito com as mãos, mas por quê? A pessoa que está do outro lado, ela sente emoção. Agora, se eu falo, tudo bem, então eu vou procurar. Ou seja, se eu falo sempre naquela mesma linha, eu não motivo ninguém, eu não vou vender nada. Agora, claro, se eu estou na cadeira de líder, se eu estou na função de líder, eu tenho que saber como usar essa comunicação ao meu favor. Como conectar com o meu time. Então, assim, tá dando tudo errado? Peraí, vamos chegar, vamos conversar e fazer esse negócio funcionar. Você me fez lembrar de uma situação, Natan viveu isso junto comigo e cara, a gente saiu daquele dia de treinamento e falou assim, não acredito. Tipo, o cara destruiu tudo. Não por mal, mas realmente por não saber se comunicar da melhor maneira possível. Então, assim, já um time que já não vinha do melhor cenário possível, né, com a melhor realidade possível, a gente foi lá, fez todo o trabalho, dizemos processos comerciais, vamos agir dessa maneira aqui. E aí lá na finaleira do treinamento, no feedback do gestor, ele falou assim, olha, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem desenhado, mas eu já sei que vocês não vão usar. Mas não falou isso assim nos bastidores, não falou isso para dentro, falou isso pro time. Eu já sei que vocês não vão usar porque não adianta, porque vocês não fazem aquilo que tem que fazer e tudo mais, né? Por quê? Por ser um perfil mais processual, extremamente metódico, né? E aí, não vou nem falar o perfil, porque às vezes o cara vai estar ouvindo o podcast, ele vai achar que eu tô falando para ele, mas não é para ele, foi uma pequena falha que aconteceu naquela ocasião, né? Mas uma falha de comunicação uma falha entre de vocês, comunicação, né? uma falha de Exato. comunicação. Por quê? Porque eu saí de lá e falei assim, não, o que você precisava era aquela coisa assim de que, olha, até aqui a gente fez assim, algumas coisas deram certo, outras não deram tão certo assim, mas a gente percebeu que a gente pode fazer melhor. Então, independente daquilo que a gente fez, agora a gente vai fazer certo. Ao invés de, né, falar assim, olha, eu duvido de vocês, eu sei que vocês não vão fazer, porque eu tinha dentro daquele time analista, eu tinha dentro daquele time planejador, que com aquele baldão de água fria ele fala assim, você tem razão, a gente não consegue, nós sempre fazemos tudo errado. Eu sou uma droga, não consigo, não posso, não sei. Né? Então, assim, um exemplo de tudo aquilo que pode acontecer no dia a dia. Assim como a gente já foi também para um outro lugar, que esse eu acho que foi um dos mais interessantes, né? Porque a gente chegou lá, a gente percebeu que realmente o povo era tratado na base da chicotada. Tipo, né? De maneira literal, claro, né? Mas assim, no sentido de que, né? De que realmente um autoritarismo também muito grande, muito, né? Muita energia na condução daquele time. E aí, um gestor que tem dificuldade de aceitar feedback. E no meio do treinamento, da entrega ali, né? Durante parte, um dos gestores estava presente. E aí, quando ele percebia algumas coisas que a gente trazia, que realmente eram estratégicas para o negócio, ele falava assim, ó, vocês estão vendo? Eu vivo dizendo isso para vocês, e vocês não me escutam. Tipo,
meio que desmoralizando o time frente a uma pessoa estranha, porque realmente é uma pessoa estranha. E aí, de certa forma, participativo e tudo mais, aí quando ele se ausentou, as pessoas me encontravam pra cá e pra lá e falavam assim, olha, na sua frente ele é calminho, você não sabe como é que é as nossas reuniões de feedback. Mas na verdade não é uma reunião de feedback, é uma reunião de cobrança de resultado. Né? Então, por que trazer isso aqui pra gente entender? Se eu tenho lá uma pessoa que é uma pessoa mais, vamos dizer assim, metódica, que ela é uma pessoa que tem um pouco mais de receio, que ela é uma pessoa que ela precisa se sentir mais segura para entrar em ação, se eu boto uma tremenda de uma pressão em cima da cabeça dessa pessoa, ao invés de eu dar segurança para ela, eu estou criando insegurança e desmotivando. Né? Se eu tenho alguém que é mais detalhista, que é uma pessoa que realmente precisa de mais subsídio, né? Que ela realmente precisa entender as coisas, o processo, o tempo que ela leva para rampar, né? Para entregar um resultado de vendas é um pouco maior, mas isso eu sou prova viva disso. Esse último ano me provou isso realmente. Por exemplo, aqui eu estou falando de um perfil analista que tende a ser aquele que busca mais os detalhes, que é o funcionário normalmente mais chato, porque ele faz mais Mas é o mais pergunta. inteligente. E aí eu vou te dizer mais uma coisa, é o que entrega mais margem. E talvez para o empresário que está nos ouvindo, essa é a coisa que ele mais quer ouvir. É o cara que mais entrega resultado, número, volume, quantidade, mais energia? Não. Mas a partir do momento que ele tem um processo, que ele sabe como funciona, que ele sabe o que ele precisa fazer, ele tende a ser o que agrega mais valor no dia a dia, que é aquilo que ele sempre quis fazer. Porque ele acredita naquilo, por ser mais inteligente, então. Na verdade, esse perfil é o perfil que mais veste a camisa. Ele tem um comprometimento, assim, num nível... Enfim, ele não sossegue enquanto o negócio não estiver pronto. A velocidade dele é diferente. Por ele querer fazer mais perfeito, ele vai negociar mais prazos, mas ele vai entregar. Agora me veio aqui um insight de uma situação, né, Maicon, uma empresa que eu também atendo, o líder ele era muito energético, bem nesse estilo aí que você falou, né? Dos gritos, de esbarrar as coisas, de só reclamar, de olhar sempre para o que não tá bom. Ah, não, isso aqui até que foi bom, mas isso não tá bom. E aí a gente começou a trabalhar, claro, desenvolvendo esse líder primeiro, para depois desenvolver a equipe, porque eu vi que não fazia sentido começar pela equipe. E aí eu vi que não dava jeito. Como você falou, era de cultura, os avós, o pai, todos eles eram assim. Quando eu fui conhecendo a família, todos eles eram assim. E aí eu cheguei para a pessoa e falei: o negócio é o seguinte, ou você coloca uma pessoa entre você e a equipe, põe um encarregado, põe um gerente, põe um supervisor, ou você vai ficar sozinho, ninguém vai trabalhar mais para ti. Porque as pessoas não querem ser tratadas assim. Não, mas eu cuido do meu negócio. E aí, o que aconteceu? Ele realmente percebeu. Aí, o que ele falou? É muito difícil ter alguém com a técnica que eu tenho. E aí eu falei, você não precisa de alguém com técnica, porque a técnica se aprende. Você precisa de alguém que entenda de pessoas. A técnica a tua equipe sabe fazer e essa pessoa pode aprender. Tanto que a gente contrata as pessoas pela técnica que está no currículo e a gente demite por comportamento. Tem índices aí que mostram que, né, a maioria das pessoas, mais de 90% dos casos, a gente demite por comportamento. Então, foi o que a gente falou, a gente comentou, vamos testar isso? Vamos trazer um cara para ficar aí no meio campo e ele ter esse contato com a tua equipe? Trouxemos um cara que tinha, sim, um conhecimento técnico também, mas principalmente ele era o quê? Ele estava ali conectado. A fala dele era, vamos fazer isso aqui? O que você acha de fazer isso aqui? Olha, eu tô pensando em fazer tal coisa, o que vocês acham? Desde mudar um horário de café, desde mudar um treinamento, uma maneira, né? Ele viu que tinha algumas coisas no setor que não faziam sentido. Vamos tirar isso aqui daqui? Eu acho que isso aqui não tá legal, né? Não é legal para nossa segurança, para nossa produtividade. E ele foi tirando e ninguém reclamou. Ninguém da operação foi contra. As pessoas acolheram. Por quê? As pessoas estavam carentes. E aí as pessoas queriam essa proximidade, mas quando eu percebi que não ia acontecer, o que a gente fez? Vamos então colocar uma pessoa aqui que vai suprir essa necessidade e você vai ser o cara que vai passar lá para dizer bom dia, para dar uma motivada e sair. Não fica lá falando besteira para desmotivar o teu time e deixa ali, né? Só que doeu para ele largar assim, delegar para essa pessoa, né? Para ele realmente sentir e tá fluindo super bem. Então a gente tem que ter esse olhar também para o nosso negócio. Será que vale essa energia de eu querer estar ali o tempo todo?
né? E aí você me faz pensar muita coisa aqui. Se a gente for estender isso aqui, nós vamos falar com certeza umas 2, 3 horas, fácil. Mas assim, uma das coisas que você me fez lembrar em uma das situações que a gente estava atendendo um time. Então assim, eu tenho lá uma pessoa que já tem seus 30, 40 anos de mercado, que já trabalha com nível de excelência, muito autoritário, muito crítico, né? Pessoa que preza por algumas coisas que considera ser extremamente importante para a imagem da própria empresa frente ao mercado. E aí eu também tenho uma pessoa que está entrando numa linha de sucessão, né? Então, a pessoa que veio lá, né, como sendo o gestor, a pessoa principal daquele time, tem uma visão, tem uma expectativa, mas o que eu percebi, né, e esse é um processo que ainda está em tratamento, eu posso dizer dessa maneira, mas o que eu percebi é que talvez a pessoa que está ali naquela linha de sucessão, ela não tem esse desejo, esse prazer, essa vontade de ter que conduzir, controlar e, vamos dizer assim, enganjar aquele time. O que ela quer é sim estar à frente do negócio, mas não na frente das pessoas, né? Só que aí tem uma questão, né? Que eu acho que isso vem muito de crença, vem muito daquilo que a gente aprendeu. Tipo assim, eu não posso deixar de fazer isso, porque senão eu vou decepcionar alguém. O que vão pensar de mim se eu não fizer isso? E pensando até nesse ponto que você falou assim, mas como é que eu vou colocar alguém para fazer aquilo que eu deveria estar fazendo, ou aquilo que eu deveria fazer? Aí é onde que a gente tem que ressignificar algumas coisas, né? Porque assim, aquela questão assim de que eu sou o dono do negócio, logo eu tenho que ser a pessoa que comanda, conduz, enfim, Faz que está à tudo. frente ao time. Não. Se eu não sei fazer isso, se eu não gosto de fazer isso, e eu percebo que talvez é isso que está travando meu negócio, que eu preciso fazer o quê? É buscar pessoas que possam me ajudar nisso. Isso hoje tem treinamento, isso hoje tem consultoria, tem mentoria, tem PDI, tem, enfim, infinitas ferramentas que hoje você pode terceirizar, você pode contratar alguém para fazer, para compor teu time. Enfim, de forma ou outra, você quer resolver o problema? Forma de resolver tem. Só que precisa ter uma atitude, né? Aquela coisa assim, eu não quero mais passar por isso, não aceito mais passar por isso, vou fazer alguma coisa diferente, né? Isso mesmo. E no final das contas, Maicon, para trabalhar com pessoas, a gente precisa ter emoção. No final das contas, tudo se resume a isso. Tudo se resume a pessoas e emoção. Então, eu me colocar no lugar do outro, um feedback onde eu vou dizer, tá tudo bem contigo? Eu percebi que você mudou, você não era assim, dos tempos para cá você tá diferente, me fala como eu posso te ajudar. Às vezes, o líder, que é esse líder que faz tudo, esse dono de empresa, ele não tem tempo para fazer essa parte de gestão de pessoas. E aí é onde a equipe fica carente. Quando ele coloca alguém para ali, para essa função, ele consegue focar no estratégico, naquilo que vai trazer dinheiro, que vai trazer cliente para a empresa dele, e ele deixa esse gestor ali cuidando disso. O gestor vai se organizar para ouvir pessoas e aplicar essas ferramentas que são fundamentais. E é esse tipo de ferramenta, esse tipo de abordagem que vai reter esses talentos. Não vai dizer na tua história, você não lembra de um líder que te inspirou? Eu tenho uma líder que, quando eu trabalhava numa multinacional, ela entrou como office girl, ela fazia de tudo. E ela nunca trabalhou de tênis e camiseta, ela trabalhava impecavelmente e as pessoas diziam para ela, né? Por que você tá assim, né? Para ficar correndo para lá para cá. Aí ela sempre dizia, né? Eu não vou ficar aqui. Eu estou me vestindo para onde eu quero chegar, né? E ela chegou na diretoria da empresa que eu trabalhei. E ela era uma gestora fantástica. Ela sempre falava isso. Então, quando eu te falo de liderança, ela me vem muito à cabeça. Por ser mulher, por acreditar nisso, por inspirar as pessoas, mas pela comunicação, pela clareza. Sabia pegar firme quando precisava. Ou seja, é um líder que inspira. Né? Então, ao longo da história, a gente tem líderes bons e a gente tem história de líderes que, nossa, dá medo de lembrar. O que é o bacana? O que eu quero seguir? Que exemplo que eu vou ter? E o que eu não quero? O que vai ficar lá para trás na minha história? Deixa lá na caixinha guardado, né? Mas quem eu quero ser? Quem eu quero inspirar? E quando a gente fala de crença, é isso. Meu avô foi assim, meu pai foi assim. Eu preciso ser? Não, eu posso... não Romper, quebrar, claro. Exatamente, é quebrar, mas eu não vou estar desonrando.
legal, até aqui foi muito importante, eu aprendi, eu acolho, eu reconheço, mas eu quero fazer diferente. No meu casamento, na minha vida, no meu trabalho, vai ser diferente, né? Então, tá tudo bem, tá tudo certo, né? E eu acho que assim, a questão da sensibilidade, né? Se a gente fica as duas, tá? As 2 horas aqui. Mas enfim, nós não vamos ficar as duas para quem tá acompanhando. Não, e daqui a pouco vai bagunçar tudo, né? Mas assim, para quem tá acompanhando, eu acho que assim, uma coisa muito importante, se eu pudesse deixar assim um grande conselho com base em tudo aquilo que a gente vem conversando, por exemplo, a gente começou ali falando sobre perfil comportamental, né? Sobre o tema das pessoas serem diferentes, agirem diferentes, a gente conseguir trabalhar com cada uma delas da melhor maneira possível, entendendo que se a gente não entender sobre elas, a gente não vai conseguir ter sucesso no negócio. Mas você ter sensibilidade, entendendo que, pá, eu sou um perfil executor, hoje meu executor tá alto, tá difícil de lidar com ele de vez em quando. Acelerado pra caramba, somado a um comunicador, muitas vezes assumindo várias coisas e tem que dar conta de entregar tudo aquilo. Ou seja, tem momentos que a gente está tão focado nos projetos que a gente acaba esquecendo os pequenos detalhes. Isso no passado era algo que me prejudicava muito. Por quê? Porque eu olhava pro final, olhava pro projeto. E muitas vezes deixava de olhar para os envolvidos. E uma coisa que eu aprendi, assim, acho que isso vem muito lá do planejador, por seu perfil natural, que é aquela questão assim, de estar sempre atento a algumas pequenas coisas. E aquela preocupação em, será que estou fazendo certo, será que eu estou fazendo errado, né? Então assim, se eu percebo, tem dia que o Nathan chega aqui que ele tá com uma cara meio esquisita. E ele pode provar isso. É raro acontecer, mas acontece. Quando eu vejo que ele tá esquisito, eu já começo a provocar umas conversas diferentes. E aí, tá tudo certo, cara? Como é que tá as coisas? Parará, por quê? Porque assim, pra mim é importante saber como é que ele tá. Não por causa do trabalho, mas porque além dele ser um colaborador, de ser uma pessoa que tá junto aqui, de ser uma pessoa que, enfim, a gente tem projetos juntos, ele é uma pessoa com quem eu me importo. E eu preciso me importar com o meu time. Isso eu tô falando do time. Eu chego lá dentro da minha casa, tem dia que o bom dia, o boa noite, o boa tarde é diferente. Se a mensagem é curta, se a mensagem é longa, você sabe que tem alguma coisa diferente. E não é uma coisa diferente com o Michael ou sem o Michael, não. É uma coisa diferente com a pessoa. Ou seja, se eu percebo que a pessoa não está bem, eu como líder, como gestor, cabe a mim, ou se eu percebo que a minha maneira de tratar aquela pessoa está desalinhada com aquilo que ela acredita, ou com a forma como ela se sente bem, a minha maneira de tratar com ela, de falar com ela, precisa se moldar de forma que eu consiga realmente ser efetivo naquilo que eu estou falando e principalmente que eu consiga ter as pessoas junto, porque a gente não faz nada sozinho. Não existe uma grande empresa sem grandes profissionais que estejam principalmente envolvidos, né? Isso é fundamental. E o que funciona muito bem nesses feedbacks, nessas conversas, é o líder mostrar a sua vulnerabilidade. Isso conecta pessoas. Como a gente estava falando ali da emoção, tudo está relacionado também ao perfil. Tem perfil que é mais emocional, perfil menos, né? Mas quando o líder ele se conecta e fala, cara, já passei por isso também. Vamos sair dessa junto? Como eu posso te ajudar? Vamos fazer tal coisa? Olha, já passei por isso. Para mim fez sentido tal coisa. Não sei, testa aí para você. Ou seja, eu não estou impondo, mas eu estou dizendo, eu também já passei por isso. E aí o teu liderado vai dizer, cara, ele é que nem eu e tá tudo bem de às vezes não tá bem ou ter problemas, enfim. Mas a gente está criando o quê? Uma conexão. Foi o que você falou. Eu me importo com pessoas, né? Então eu me importo com quem tá ali do meu lado também. Essa semana, na terça-feira, eu levei a Helena para dar uma voltinha no lago. A gente saiu do lago e foi pro parquinho. Chegou no parquinho, ela foi brincar, mas ela foi brincar sozinha. E ela foi brincar sozinha e aí ela, tipo, eu percebi que ela estava se divertindo, mas estava faltando alguma coisa. Daí ela veio e falou assim, ô pai, eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha de buscar alguém para brincar comigo. Daí, assim, como se aquilo fosse algo muito ruim, sentir vergonha. Daí eu olhei pra ela e falei, filha, vem cá que o pai vai falar com você. Você sabia que o papai também tinha vergonha? E, inclusive, tem vergonha de vez em quando? Ela parou assim, ela me olhou, tipo, como assim, pai, você tem vergonha? Por quê? Porque pra ela, tipo, olhando o dia a dia e vendo a forma como a gente lida com as pessoas, talvez ela fale assim, nossa, tipo, meu pai não passa por isso, eu passo por isso sozinha. Mas assim, todo mundo passa por problema, todo mundo tem desafio. E a gente ter essa consciência de que eu tenho que olhar para o outro, mas muitas vezes para que eu consiga ter a conexão do outro, eu vou ter que dizer assim, olha,
eu sou ruim, eu já fui pior ou já passei por inúmeros problemas e tá tudo bem. Para quê? Para que realmente a pessoa perceba que não tem lá um super-homem, uma super-mulher, um super-gestor, e sim alguém que teve que caminhar para conseguir chegar onde está, né? É isso. É fundamental essa conexão acontecer e ela só vai entender quando a gente fala de pessoas, de perfil, né? Então, a gente ainda, lá no começo da nossa conversa, a gente iniciou dizendo que hoje as pessoas, as empresas estão mais abertas para isso, né? Mas nem sempre foi assim. Então, falar de comportamento ou procurar ajuda profissional era quando estava doente. Tanto que, na história, eles começaram a analisar o perfil por isso, para entender como o cérebro de uma pessoa doente funcionava. Por que a pessoa passava por aquela situação? Foi por muito tempo assim, né? E hoje não, hoje a gente não usa para doença, mas para prevenção dessa doença e prevenção de problemas, né? Então a gente consegue olhar, por exemplo, para um perfil analista e entender que hoje ele é um dos perfis, e isso é uma chamada legal aí para as empresas prestarem atenção para isso. O perfil analista é um dos perfis que mais sofre doenças emocionais, como estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e tudo mais. Por quê? Porque ele não fala, ele é um perfil introspectivo, ele tá ali com aquela capa de Mulher Maravilha e super-herói, enfim, e ele vai dar conta de tudo, né? Então, você precisa olhar para esse analista e dizer, tá tudo bem, vamos conversar, e ele vai dizer, não, tá tudo bem, ele não quer conversar, ele não quer se abrir, ele não vai falar da vida dele para qualquer um. Então, legal de repente, a empresa ter esses momentos de feedback, esses momentos de PDI, aonde a pessoa vai conseguir se abrir. E eu vou te falar que a nossa maneira de trabalhar no PDI, ela é muito diferente, né? Você sabe disso, do que acontece aí na maioria das empresas. O PDI tem que ser técnicas comportamentais e tem que ser técnicas que vão ser usadas aí dentro da própria empresa, no âmbito corporativo e pronto. Sim, legal, as nossas metas vão ser corporativas, então, enfim, vão ser metas corporativas, mas no desenrolar desse PDI, eu, Joyce, quando estou tocando um processo de PDI, eu falo das crenças, eu ouvir a história desse colaborador, eu vou sim entrar na vida pessoal dele, porque tá tudo ligado, tá tudo, né, conectado. Então, eu preciso conhecer um pouquinho da história dele para saber como ele age assim. Por mais que eu sei de perfil comportamental, mas eu sei que tem crença ali. E talvez essa exigência grande dele, esse pico de estresse, é para provar para alguém o tempo todo que ele é bom. Então, ele está sempre ali querendo provar algo para alguém. Então, o diferencial do nosso jeito de trabalhar é focado em pessoas. Então, sim, a gente quer resultado, mas primeiro a gente olha para esse colaborador para entender como que eu vou ajudar ele a chegar nesse resultado, né? Será que esse é o curso assertivo para ele? Será que é isso que ele precisa? Ou será que ele precisa curar essa dor, esse coração, essa emoção aqui para daí conseguir se dedicar depois a um outro meio, enfim, a uma outra proposta de desenvolvimento. É muito massa falar sobre isso e enfim, né, que nem você falou no começo, falou assim, olha, eu faço isso porque eu sou apaixonada por isso. Para quem tá ouvindo, talvez não tenha noção, não faz ideia realmente da amplitude que a partir do momento que a gente passa a entender isso tudo, e lógico, nem todo mundo vai se sentir confortável falando sobre, nem todo mundo vai ter paciência para lidar com esse tipo de coisa, porque realmente é aquilo que eu sempre brinco, né? Além de eu ter os meus próprios problemas, eu estou simultaneamente lidando com o problema de pelo menos mais 50, 60 pessoas o tempo todo. Sejam eles líderes, colaboradores, ou seja, os mentorados que a gente vai tendo ao longo do tempo. Mas a partir do momento que eu olho lá para o indivíduo, que eu dou atenção para ele, que eu passo a entender isso, falo, pô, Maico, mas você faz mentoria de negócios, de vendas, o que você vai perder tempo, né? Como muita gente talvez pensaria, falando sobre comportamento, sobre crenças, sobre o passado do cara. Não é que eu falo sobre isso pensando em tratar uma questão emocional, mas uma vez que eu olhei para ele, que ele percebeu que ele não está mais sozinho, ele entende que realmente ele tem alguém que está disposto a ajudar. E Joyce, nós vamos ter que encerrar o nosso podcast. Dessa vez, pelo menos esse primeiro bate-papo aqui. Mas assim, ó, o que eu vejo como muito importante aqui, fazendo um resumo muito breve, né? A importância, primeiro, de você talvez conhecer o seu próprio perfil comportamental. Entendendo o seu próprio perfil comportamental, você buscar entender o perfil comportamental da sua equipe. Uma vez que você passa a entender tudo isso, que você comece a criar estratégias de forma a aproveitar os pontos fortes, a minimizar os pontos a desenvolver de cada um,
Acredito que a questão da própria comunicação, essa melhoria, né, essa melhor forma de tratar todas as pessoas, entendendo que elas pensam, elas sentem e elas se comportam de maneira diferente. E através de um grande resumo, assim, eu acho que uma das coisas que muita gente está ouvindo fala assim, cara, eu não tenho paciência para pensar em tudo isso. E aí justamente onde entra também o nosso trabalho, né? Tanto no que diz respeito aos processos de mentoria, aos processos de desenvolvimento de equipe, a construção das estratégias, mas também o trabalho que a gente desenvolve lá no recrutamento e seleção, os PDIs, né, que a gente tem, enfim, cases de sucesso fantásticos que você teve a oportunidade de estar trabalhando diretamente. Então, para quem quer saber um pouco mais como funciona o nosso trabalho, pode acessar primeiro o site do Gigantes do Agro, www.gigantesdoagro.com. Também o meu perfil no Instagram, Michael Giacomini, _Gigantes do Agro. E Joyce, como é que as pessoas te encontram, Joyce? Vão me encontrar também lá no Instagram, joyce.tirone. Vão me encontrar lá. E é isso. Passou muito rápido mesmo, né? Mas quando a gente fala de perfil comportamental, a gente se empolga porque a gente vê realmente que é isso que faz a diferença. Né? Então, você falou ali de N situações que a gente pode trabalhar com essa ferramenta. Lá nas nossas páginas tem um pouco mais sobre isso, tem alguns cases, tem depoimentos de mentorados que passaram por nós e que isso é muito fantástico porque mostra que são pessoas comuns e buscando, né, abertas para esse processo de desenvolvimento. Então, é bacana para conhecer um pouquinho mais e fazer contato aí com a gente, né? Vai ser um prazer estar respondendo cada um e tirando dúvida de cada um aí também. Massa, obrigado por ter topado esse convite de fazer esse bate-papo. Ainda para quem quer aprender mais e se desenvolver e conhecer mais sobre perfil comportamental, tem o nosso treinamento de perfis comportamentais que está disponível na plataforma dos Gigantes do Agro e sem dúvida nenhuma, uma coisa que eu posso garantir para todos vocês, um dos grandes diferenciais e um dos principais pilares que realmente tem proporcionado todo o sucesso, todo o crescimento que a gente tem conseguido ajudar os nossos clientes a ter, é realmente nós dois aqui sermos apaixonados por pessoas, comprometidos em gerar resultados. Então, gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e a gente se vê aí nos próximos episódios desse podcast. Obrigada, Maicon. É isso aí.